O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse durante uma entrevista que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está prejudicando mais do que ajudando Israel por não conseguir limitar as vítimas civis na guerra em Gaza. Esse é um assunto para o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que está hoje na Cisjordânia, né, Américo? A gente tinha visto alguns conflitos por aí. Antes da gente falar de Netanyahu e de Joe Biden, a situação como está na Cisjordânia nesse momento, Américo? Pois é, Uribe, eu passei o dia na Cisjordânia, retornei agora há pouquinho aqui a Jerusalém Oriental. Cisjordânia fica ali atrás, muito do lado aqui. Passei o dia inteiro por lá, em Ramallah, visitei um campo de refugiados, fui a vários locais e falei muito com os palestinos, inclusive com algumas autoridades. Me chamou muito a atenção, Uribe, em especial a questão desse campo de refugiados. É um campo de refugiados muito próximo de Ramallah, que normalmente é um campo bastante pacífico, mas na semana passada as forças de defesa de Israel fizeram a maior incursão nos anos recentes na cidade de Ramallah, justamente naquele campo. Eu passei inclusive na frente daquela agência da ONU que está causando toda essa polêmica, porque Israel acusa alguns dos seus funcionários de estarem envolvidos naquelas atrocidades do Hamas do dia 7 de outubro. Vários países, inclusive, suspenderam, o auxílio àquela agência. Eu vi ali o prédio da agência, o trabalho que eles fazem com relação à educação, distribuição de comida, por exemplo, e também várias outras ações que eles fazem. Inclusive, eles são os responsáveis ali por manter o campo. Eles atuam não só na faixa de Gaza, também aqui na Cisjordânia, no Líbano, na Síria e também na Jordânia. Um rapaz de 16 anos foi morto dentro daquele campo onde eu estive hoje, nessa incursão da semana passada, e outros ficaram feridos e uma quantidade razoável foi presa. Os militares israelenses dizem que estão fazendo todas essas incursões na Cisjordânia para tentar prender militantes do Hamas que controlam a faixa de Gaza, não controlam a Cisjordânia, mas existem militantes do Hamas ali. Israel diz que está fazendo todas as operações para prender esses militantes por risco de atividades terroristas, como os israelenses classificam. Agora, Uribe, já 400 pessoas morreram na Cisjordânia desde o início dessa guerra. Lembrando que a guerra não está na Cisjordânia, está na faixa de Gaza. Não é uma guerra aberta na Cisjordânia. Mesmo assim, 400 palestinos morreram, cerca de 15 a 26 israelenses também morreram, e nós temos muitos conflitos entre os colonos israelenses, que são dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, que segundo a legislação internacional é uma ilegalidade. Inclusive o próprio presidente Joe Biden já reclamou sobre isso. Israel diz que não é ilegal, e esses assentamentos têm inclusive crescido, aumentando ainda mais as tensões na Cisjordânia. Uribe. Américo, vamos falar da relação de Benjamin Netanyahu com Joe Biden. Joe Biden deu essa declaração agora, dizendo realmente de que Benjamin Netanyahu tem prejudicado mais do que ajudado. No discurso do Estado da União, uma das câmeras de televisão pegou uma fala de Joe Biden depois, conversando com o senador democrata e dizendo que teria uma conversa pessoal com o Benjamin Netanyahu para saber se realmente tem alguma solução. A relação dos dois não está muito boa, né, Américo? Não, Uribe, a relação dos dois não é nada boa. O presidente Biden é um liberal, é um progressista. O Netanyahu é um populista, conservador, muito bem preparado do ponto de vista intelectual, é muito hábil politicamente, mas ele lidera a coalizão, mais extremista da história de Israel, inclusive com alguns ministros de absoluta extrema-direita, gente que faz discurso de que não existe o povo palestino, gente que já chegou a dizer que jogaria uma bomba nuclear em Gaza e que os palestinos deveriam ser expulsos tanto de Gaza como da Cisjordânia. É o tipo de declaração que é absolutamente tem que ser rejeitada por todos. E o Biden rejeita, obviamente, esse tipo de fala, esse tipo de comparação, esse extremismo. Então o Biden não se dá bem com o Netanyahu, eles têm visões de mundo muito diferentes. O presidente Joe Biden vem defendendo a criação dos dois estados como uma solução pacífica, que aliás é a única solução possível para esse conflito, enquanto Netanyahu criou toda a sua carreira política negando a possibilidade de existência de um Estado palestino. E aí o que aconteceu? Só que, Uribe, importante, o Biden critica o governo Netanyahu, mas apoia o Estado de Israel. Tanto que na mesma entrevista em que ele disse
fez essas críticas de que o Netanyahu não ajuda Israel, ele também disse que ele, Biden, vai continuar apoiando Israel, vai continuar mandando armamentos e os Estados Unidos já vetaram 3 resoluções pedindo cessar-fogo em Gaza. Então, os Estados Unidos, não adianta o Biden criticar o Netanyahu enquanto continua dando luz verde total para as ações israelenses. Então, essa guerra vai continuar aumentando e teremos mais feridos e mais mortos, infelizmente. Agora, Uribe, o Netanyahu já respondeu aqui em Israel, já deu uma entrevista dizendo que, ele tem o apoio da população israelense, é o que ele diz, e, portanto, não precisa parar com a guerra. E, segundo, que ele jamais vai admitir um Estado palestino, que a comunidade internacional não pode fazer com que Israel engula o Estado palestino. Então, Netanyahu continua numa retórica muito radical também, muito mais próximo desses ministros extremistas do governo dele do que dos apelos e da pressão internacional para que os civis sejam protegidos tanto em Gaza como na Cisjordânia, onde estive hoje.